nossa Bíblia, lá no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Evangelho escrito por Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Amém? Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E eles lhe perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificar, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres de nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo em que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximou da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estava à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Oh, glórias a Deus! Oh, Senhor, se faz presente conosco, Pai. Eu sou falho, sou pecador, mas eu necessito, Senhor, da Tua graça, Senhor. Se conosco, que a palavra, Pai, proferida por mim, chegue aos ouvidos, que o Teu Espírito leve ao coração dos meus irmãos nessa noite. É o que eu te peço, Senhor, no Teu nome. Amém. Nós estamos diante de um texto que ele é maravilhoso. Nós estamos diante de uma doutrina que ela é maravilhosa. Nós, às vezes, falamos que a justificação pela graça é uma doutrina importante, de suma importância para a pregação do Evangelho, para o cristianismo. Mas a ressurreição, ela também é de fato extraordinária, porque Paulo é enfático em dizer que se nós não acreditarmos na ressurreição de Jesus, é em vão a nossa pregação, é em vão a nossa vinda aqui, é em vão fazer tudo o que nós já fizemos hoje, se nós não cremos que Jesus ressuscitou. E ele ressuscitou, vive e reina para sempre. E isso é certeza. Se nós não cremos isso, o nosso cristianismo não vale nada. Nós não
temos possibilidade de prosseguir se nós não cremos na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu creio que estou diante de irmãos que pregam que Cristo vive e reina para sempre. A história que nós estamos diante, para mim, ela é belíssima. Muitas pregações já se foram ouvidas e ministradas a respeito dos discípulos no caminho de Emaús. É uma história que eu tenho lido por esses dias e eu creio que se nós passássemos o ano esgotando tudo o que ela tem aqui a nos dar de palavra, de vida, de ensinamento, nós não conseguiríamos passar pregando todos os dias. Eu acho que não teria fim, porque ela tem diversos assuntos e diversos tratados para a gente poder entender a palavra do Senhor Jesus Cristo. A história conta a história de dois homens que eram discípulos do Senhor. O interessante é que, se é discípulo, conviveu com Cristo, viu as suas maravilhas, viu a sua pregação, viu o que ele tinha dito, ouviu, viu milagres, viu coisas que eu e você, como cristão, ainda não vimos. Ele viu uma mulher do fluxo de sangue ser tocada, eles viram. E ao tocar na veste de Jesus, na hora ela foi curada. Eles viram a cura de um cego de nascença que não tinha o olho. E o Senhor vai ali, faz um barro e coloca dentro do olho. E o Senhor Jesus o cura e aquele homem volta a enxergar. Viu a ressurreição de Lázaro, um homem morto. Há 4 dias eles viram. E o Senhor vai até o túmulo, até a porta onde ninguém mais acreditava. E o Senhor chama Lázaro para fora e Lázaro sai dali com vida. Eles viram tudo isso. Muitos deles, não todos, 3 deles estavam lá no dia da transfiguração, mas diz que os discípulos estavam com Jesus em oração. Eles dormiam, mas eles viram milagres. Eles viram diversas formas do Cristo mostrar quem realmente Ele era. Mas esses homens, quando houve a notícia, lá na sexta-feira que Ele foi crucificado, foi morto, foi julgado, foi cuspido, quando eles veem que aquele que eles achou que seria a sua salvação, aqueles a que Ele depositava toda a esperança de liberdade, morreu, esses homens desistem da caminhada. Nós lemos que eles começam a voltar para trás, apesar de tudo o que eles viram. Eu já quero aqui deixar que às vezes nós podemos ver milagres. Nós podemos ver Deus operando de toda e qualquer maneira. Nós podemos ser até milagre de Deus. Mas se nós não cremos nas Escrituras, em como Ele se revela e não entender o que Ele está falando, nós podemos nos decepcionar com o Senhor. Porque nós olhamos para um Deus que faz coisas, mas não por quem Ele é. E Ele é Deus. Porque as pessoas têm se apegado a milagres. As pessoas têm se apegado a uma libertação, uma cura. São todas coisas positivas. E nós cremos nisso, porque nós estamos aqui. Porque cremos, mas isso, somente isso, não é evangelho. Isso é um pedaço da Escritura, isso é um pedaço do Evangelho. A outra parte é que Ele cura, liberta, mas Ele também salva e leva para o céu. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Estávamos mortos em delitos e pecados, filho da ira, condenado ao inferno, perdido, sem chance nenhuma. Mas Deus, sendo rico em amor e misericórdia, deu seu Filho na cruz, para que hoje nós possamos estar aqui dizendo que só Ele é santo, que só Ele é bom e que só Ele é verdadeiro. Esse é o Evangelho da cruz. Porque pensamos que ao passar sermos cristãos e a seguir Jesus Cristo, os trabalhos cessam, a luta cessam. A gente acha porque eu sou cristão agora, a vida está uma beleza. Irmão, nesse mundo tereis tribulações, Ele nunca mentiu. Quem mente é quem prega, que olha, faz isso, que vai dar tudo certo. E a gente se apega a essas coisas, sai lá fora. A vida continua do mesmo jeito, que às vezes a gente sai da igreja e a nossa casa não muda. A gente vai para o emprego e lá nada muda. Porque você está olhando e tentando encontrar o Cristo que tem que fazer aquilo que você quer.
Nós queremos colocar um cabresto em Cristo e dizer para o lado que ele tem que ir para abençoar. Mas o Senhor já te salvou. Esse é o maior presente que pode ser dado à tua vida, é a salvação em Cristo Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. É salvação de vida ainda, é alma, é céu, é eternidade. Aqui tudo é passageiro, aqui se acaba, aqui a gente chora, mas no céu tem promessa do Senhor para a nossa vida, e Ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. E esses homens, decepcionados, estavam indo de volta para a aldeia, voltando de onde veio, porque o Cristo não era aqueles que eles imaginavam. Eles sabiam, eles viam, mas eles falaram, era agora, eu achei que seria agora que ele ia nos libertar de Roma. Havia uma promessa que ele viria e seria o rei sobre todos os reis, dominador sobre o mundo. Mas isso está guardado na sua segunda vinda, porque um dia todo joelho vai ter que dobrar perante o Senhor Jesus. Os homens hoje pintam e bordam com a gente, faz o que querem, mas um dia eles vão ter que dobrar e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Nem que os joelhos deles tenham que ser quebrados, mas todo joelho se dobrará diante de Deus. E eles discutiam a respeito de tudo, indo embora, a cidade ficava a uns 10 quilômetros. Eu tentei, eu frequentei, eu fui, eu acreditei. Eu ia nos cultos de domingo, eu ia lá no ensinamento. Mas eu orei para Deus salvar meu filho e Deus não salvou. Eu orei para Deus ir lá e tirar, me dar uma porta nova e me curar, mas ainda Ele não me curou. Eu vou voltar para trás, eu vou desistir. Eu vou olhar para trás, eu vou voltar lá para onde eu estava. Não faz isso, porque é em Jerusalém ainda que tem promessa. É em Jerusalém que o Espírito Santo ainda vai descer. Se nós olharmos para as circunstâncias, certamente ficaremos decepcionados. Porque quem olha para as situações, não olha para Cristo. O olhar ainda tem que estar fixo em Cristo, é na cruz de Cristo. É porque Ele fez, Ele falou. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai cumprir, irmão. E eles conversavam a respeito de tudo que tinha acontecido. A gente estava aqui com muita esperança que Ele seria agora que nos resgataria. Mas os principais, os sacerdotes, arrumaram e o crucificaram. Mataram Ele e hoje já é o terceiro dia. Já é o terceiro dia e Ele não aparece. Já é o terceiro dia. Porque às vezes nós estamos aqui falando, nós estamos discutindo, nós estamos falando a respeito de tantas coisas e não notamos. Porque os nossos olhos ainda estão fechados e não vemos Cristo ao nosso lado. Enquanto eles discutiam sobre a decepção, o próprio Jesus chega. O próprio Jesus se faz presente. O próprio Jesus se faz presente na hora exata e no momento certo. Na hora que nós não temos esperança, Jesus chega. Estávamos sem esperança. Ele foi embora. Parece que ele contou, era tudo bonito. Era profeta. Ele falava, tinha poder diante dos homens e diante de Deus. Mas parece que aquilo que eu queria não aconteceu. Eu vou voltar para Emaús. Eu vou viver do meu jeito, agora eu vou fazer as coisas da minha maneira, porque eu tentei e não consegui. Jesus está falando, não, tem promessa e eu vou cumprir. É hoje eu vou cumprir. Hoje eu cheguei na causa, oh, aleluia. Jesus pergunta, o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Jesus pergunta, o que é que vocês estão conversando a respeito dele? Jesus quer saber nessa noite o que é que você está falando a respeito dele. Está decepcionado com Ele? Eu creio que não, porque nós entoamos louvores ao Senhor. Nós não temos esse direito de querer que Ele faça aquilo que eu acho que é certo. Ele orou, Pai, seja feita a Tua vontade. E a gente quer colocar Deus sentado num banco e falar assim, faz, se o Senhor não fazer, eu vou te deixar, deixa para você ver. Ele continua no trono sendo Deus. E você é um tonto que abandonou um caminho que estava certo e quebrou a cara. Tem que confiar.
Tem que crer, se ele prometeu, ele vai cumprir. Oh, aleluia! O que é que vocês estão falando? E eles entristecidos, porque a gente fica assim no meio da caminhada. Ninguém aqui é de ferro, nem o pastor Ederson, nem o evangelista Danilo, nem a irmã Fernanda, ninguém aqui é de ferro. A gente passa por momentos de dificuldade, sim. Você pode vir aqui louvar, mas só Deus sabe como está o seu coração nessa noite. Deus sabe, Deus conhece a tua preocupação, Ele sabe exatamente de tudo. E eles entristecidos, parece que você não sabe, falando para Jesus. Que petulância, né, pastor Ederson? Você é o único que estava aqui em Jerusalém e não sabe o que aconteceu? Um homem aí que era poderoso, fazia milagre. Os homens entregaram à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele seria a nossa esperança, mas ele morreu na cruz. O pior tipo de morte que podia ter, uma vergonha total, loucura, escândalo. Como pode alguém ser salvador morrer desse jeito? Eles não tinham entendido ainda que a morte de Jesus nos levava para o céu e remia os nossos pecados. É na cruz que há salvação, é na cruz que há regeneração, é na cruz que há santificação. A cruz é o maior presente de Deus para as nossas vidas. É a cruz de Cristo ainda. Nós achávamos, ninguém entendeu. Ninguém entendeu, eles não entendiam. Eles sabiam da promessa. A palavra diz, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Eles tinham a palavra. Nós temos a palavra que Deus falou que vai fazer na nossa vida. Nós temos, mas às vezes nós duvidamos do que Deus falou, porque não aconteceu no tempo que a gente quer que aconteça. Eles falaram, já é o terceiro dia, quanto tempo você tem orado e não tem resposta daquilo que você pediu? E você fala, estou decepcionado, estou triste, porque Deus às vezes está te livrando, porque você está pedindo serpente em vez de pão, Ele sabe o que é bom. Senhor, eu quero pão, está pedindo uma sucuri, não está sabendo. Talvez essa cobra você coloca dentro de casa, te come e você não sabe. O Senhor sabe exatamente o que é bom para a tua vida. Os maiores sim de Deus na sua vida foram os não dele. Porque nem sempre o que a gente quer é bom e justo. Mas o Senhor hoje fala, se eu prometi, eu vou cumprir, oh aleluia. E esses homens decepcionados, e eles tinham ouvido a história, as mulheres foram até o túmulo. Disseram, Jesus ressuscitou, nós fomos até lá, as Marias foram lá e viram. Mas olha como que é, Jesus falou, Jesus tinha falado. Jesus sempre falou de como ele padeceria na cruz. Aí as mulheres vão lá, porque naquela época, e hoje eu fico às vezes esse evangelho social, querem colocar, eles falam que a Bíblia coloca a mulher num patamar abaixo do homem, porque eles catam a parte de Paulo, que Paulo fala, é bom que as mulheres fiquem quietas. E ponto, bate na igreja e fala. Mas só que a notícia da ressurreição foi primeiro para aquele que achou que ninguém tinha valor. A primeira notícia da ressurreição foram para as mulheres, onde Jesus coloca as mulheres em que patamar. Elas correm e falam, aí os discípulos falam assim, como foi a mulher que está falando? Eles falaram assim, olha aqui, essas palavras parecem um delírio, é loucura, quem morreu vai ressuscitar. Ela falou para os 11, falou assim, não, isso é loucura, ele não ressuscitou. Mas Jesus ia fazer algo ainda. As mulheres foram até o túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram. Jesus ressuscitou. Esses homens relatam isso ao desconhecido. E Jesus diz a eles, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Era profético, tinha que ser assim. É profético na nossa vida. A irmã Paula leu que todos os nossos dias estão contados no livro de Deus. Muita coisa vai ter que acontecer. Não tem como fugir, irmão. Não tem como viver dentro de uma bolha. A gente tem que encarar as coisas com o peito aberto. E saber que quem está na nossa frente é o general de guerra. É Jesus que te salvou, irmão. Não foi eu que te salvei. Irmão, a gente está em união. Eu vou para minha casa, eu não sei o que se passa.
Eu posso, estamos juntos, mas às vezes o nosso junto tem prazo de validade, porque não dá para estar em todo o tempo com todo mundo a toda hora. Um pastor não dá para ser onisciente, onipresente, onipotente. Mas tem um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, que está com você em qualquer momento. Sabe quando tudo dá certo? Ele está lá. Mas sabe quando tudo está errado? Ele está lá também, porque Ele não te abandona nenhum segundo, nenhum minuto. O Senhor está contigo em todo o tempo, oh glória a Deus. Nós não enxergamos, né? Estamos com os olhos tapados ainda, sem entender. Eu estou sozinho. Você já passou por situação? Porque o que é o estar sozinho? O estar sozinho não é estar abandonado, isolado, num quarto escuro. Você pode estar sozinho no meio de um monte de gente que te ama. E mesmo assim você se sentir só. Mas sabe quando você está só e você chora e ninguém vê? O Espírito Santo, o intérprete de lágrima está lá, como foi falado nessa noite. Colhendo toda a sua lágrima e levando diante de Deus, interpretando tudo com gemido inexprimível, porque Ele te salvou e Ele te ama, irmão. Nós não entendemos, nós não vemos, mas Ele está ali. E Jesus, e aqui eu acho que é a parte mais linda, e Jesus falou que vocês precisam é do intensivão bíblico. Você vem cá, senta aqui. Já está chegando a tarde, Jesus fez que ia passar ao longe. Eu falei, não, Senhor, alguma coisa esses homens decidiram. Eu falei assim, não, vamos entrar aqui, fica aqui conosco. Já é tarde, não vai não, é perigoso o caminho, entra aqui e fica conosco. E Jesus fez que ia passar, parece que Jesus não está. E Jesus foi embora, foi nada, ele só está esperando você chamar ele para entrar. Parece que ele passou, ele só está esperando o convite para entrar nisso aí que você acha que não consegue resolver. Chama ele. Ele é os médicos dos médicos, reis dos reis, senhor dos senhores, ele é tudo. E ele entra. E Jesus dá um intensivão naquele dia. Jesus começa a falar desde os profetas, desde Moisés, explicando de como o Filho do Homem tinha que padecer. De como o Filho do Homem tinha que passar por todo aquele processo para nos dar salvação. Porque é somente esse processo, irmão, que retira de nós o pecado. É só nesse processo que a nossa culpa é removida, que o escrito de dívida é rasgado e nós temos acesso ao Pai novamente. É somente por esse processo que nós conseguimos novamente ter comunhão com Deus. É somente nesse processo. E Jesus dá um intensivão para eles, nós não sabemos quantas horas foi. Talvez tenha sido ali, era o cair da tarde. Passou lá e começou e explicou. E eles, no partir do pão, Jesus, a hora que cata o pão, eles estavam lá no cenáculo no último dia. Esse é o meu corpo, que é partido por vós. Esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. A hora que eles veem Jesus fazendo os gestos, eles falam assim, meu Deus, o que é isso? Aqui, ó. A gente tem dia que está assim no culto, você sabe, hoje eu cheguei aqui, estava cantando louvor aqui, o coração velho já estava, eu falei, meu Deus, será que é a pressão alta? Eu falei, não, é o Espírito Santo de Deus, ele estava na casa. Você sabe, às vezes, irmão, os outros podem estar, as pessoas podem estar mexendo no WhatsApp, mas você sabe que tem dia que ele está falando somente com você no culto. Tem dia que só o seu coração bate. Tem dia que só você sai chorando de dentro da igreja. Tem dia que só você sai glorificando ao Senhor. Tem dia que o culto é exclusivo, tem dia que o culto é igual a samaritana no poço. A maior pregação foi dada por uma pessoa só num poço, sentado. Se você soubesse quem te pede água, mulher, tu não negaria, tu jamais sentiria sede. Porque aquele que é a água da vida está aqui hoje falando contigo. Aí eles falam, não é verdade que o nosso peito ardia enquanto ele falava das escrituras? Louvor é ótimo. Louvor, meu Deus do céu, eu gosto, só não sei cantar. Eu vejo as meninas cantando, oh glória a Deus, que coisa linda, né? Eu vou tentar às vezes, eu consigo atrapalhar às vezes o playback. Mas a gente louva, a gente gosta. Porque o louvor não é para aqui, não é para vocês, é para Deus. A gente não está aqui para se apresentar, isso aqui é show.
Não, isso aqui é um culto. Isso aqui não é show, isso aqui não é disputa. Não vai ter outra apresentação depois dessa, isso aqui é um culto único. Essa é uma oportunidade única que você está tendo no dia de cultuar a Deus. Isso aqui não precisa de agenda, não precisa de promoter. Isso aqui precisa de gente salva no Senhor Jesus Cristo para poder pregar o seu evangelho e cantar a sua santidade. Precisa de gente comprometida com o reino, aí o culto acontece. Não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Já eu acabo. Queria ser igual o irmão Danilo, pregar 50 minutos, mas Deus vai dar vitória. O homem é férreo, pastor Emerson. E na mesma, olha isso, que agora, esse é interessante. Eles estavam no caminho, nós começamos falando que eles estavam desanimados. Sem chance, não. Tudo tristeza, tudo acabado, sem esperança. Mas eles ouvem a exposição das Escrituras. Eles ouvem falar na Escritura quem Jesus era. Eles tinham abandonado, estavam voltando para casa, voltando para o caminho antigo. E o que faz eu voltar para o caminho certo? Exposição das Escrituras. Aí eles ouviram Jesus falando, ardeu no peito. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Oh, aleluia! É na palavra que a gente acha o caminho certo, irmão. É na palavra de Deus que ainda há salvação. É na palavra que diz quem Ele é. A gente é pentecostal e quem crê nos dons do Senhor aqui? Mas eles não são maior que as Escrituras, de maneira alguma. É por isso, crente não pode julgar. Julgar segundo as Santas Escrituras. Porque, irmãos, é um perigo, eu vou falar isso, está gravando, e eu sei porque eu já passei por isso. Você às vezes, não sei se você se deparou com isso, você está no culto, sentado, e o culto está, irmão, uma maravilha. O culto, irmão, você está ali, você sabe que você é pecador, e Deus está falando, e começa a brotar a lágrima dos seus olhos. E você chora, irmão, chora. Mas é uma alegria tão grande, porque a gente não chora só de tristeza, a gente chora quando está alegre. Eu queria falar línguas, mas ainda não consigo. Mas, irmão, quando Deus se revela e Deus se move assim, irmão, é incontrolável o choro. E ao eu estar sentado chorando, vem uma pessoa e fala assim, o Senhor tem visto, você tem passado, você está sendo humilhado, que não sei o quê. Deus vai te levantar, vai te exaltar. Não sei o que, cuida, aquilo que você tem orado e pedido, Deus está fazendo hoje, que vai acontecer quantos dias? Irmão, se eu fosse contar os dias, eu estava contando até hoje. Porque, irmão, é através das Escrituras que nós sabemos que é promessa de Deus. Porque, irmão, contar os dias, contar quantos dias? Se falar para mim, irmão, eu quero que aconteça amanhã, eu conto 12 horas, nem um dia. Porque a gente sofre de um transtorno de ansiedade que só Deus. Se Deus usa o profeta, você quer porque quer que as coisas aconteçam amanhã. Porque se não der, você treme a perna, treme o corpo, fica... Não, no tempo de Deus, tudo irá se cumprir. Já vi gente magoado por causa de profecia que não cumpriu. Há casos e casos, a gente está na casa de Deus, a gente tem homens e mulheres de Deus que já viram casos como esse. Qual é a maior promessa? Que Ele ia nos salvar e que ia nos levar para o céu. Esteja satisfeito com isso. O resto é bônus da salvação. Ele vai fazer, mas não do jeito que você acha que tem que ser. Vai ser da maneira dele. Mas Ele vai fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles voltaram, saíram correndo. Palavra, é a palavra. A promessa está na palavra, a vida está na palavra, a reconciliação está na palavra, a remissão está na palavra, a santificação está na palavra, tudo que é bom está na palavra, tudo é pela palavra, tudo é pela palavra. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, até aqueles, os 11 também não tinham crido, mas eles também... Houve para eles também uma aparição do Senhor Jesus Cristo, relatado nos outros evangelhos. Irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso, é que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele falou,
Olha, é necessário que o Filho do Homem pereça, que o Filho do Homem seja humilhado, que o Filho do Homem seja crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscite. Nós não temos o direito de não crer no que Deus está falando ao nosso coração. Nós temos que ter fé naquilo que Deus promete, Ele cumpre. Ele vai voltar e vai te levar para o céu. Creia nisso, irmão, porque as coisas aqui são temporárias, passageiras. Tudo vai ser destruído, irmão, tudo parece que é bonito, é agradável aos olhos, mas tudo aqui vai ser ruído. E que o que é somente o que é eterno é que permanece, o que é eterno é a palavra de Deus, é a promessa de Deus. Aleluia. Temos que estar firmes, ser um cristão firme nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Nós não podemos, por qualquer motivo, querer voltar para trás, querer desistir. Vou voltar para onde eu estava. Pensa bem se a gente voltasse para onde a gente estava. Pensa aí. Ô irmão, poxa vida, que? Se eu voltasse para onde eu estava, eu ia chorar só. Meu Deus do céu. Era uma tristeza, irmão. Ia para os pagodes, meu Deus do céu. Eu ficava lá no canto sozinho, com o pé na parede, com um copo de cerveja, achava que era feliz. Eu não sei de onde você saiu, você sabe, se você pensar agora, você... Poxa vida. Irmãos, parecia que era felicidade, alegria, né? Eita, não dançava, não sabia dançar, só ficava, né? Só aqui, achava... Olha, o quão pequeno era o que eu tinha. Hoje eu tenho algo que o Evangelho me deu, que é a respeito das pessoas, a maior riqueza que Deus me deu, irmão. Eu poder estar falando para vocês, olha que coisa maravilhosa, irmão. Isso quem faz é Jesus. Eu não preciso ser rico e milionário, eu preciso apenas ter respeito daqueles a quem eu amo. E quem me ama, irmão, está ótimo. Olha ao teu redor e vê tudo que Deus fez na sua vida, não reclama. O que você reclama, outras pessoas não têm nem a metade disso. Você reclama, poxa vida, vou comer ovo de novo, tem gente que está comendo carne podre de lixo. Você reclama, oh, meu Deus do céu, a 100 de novo, tem gente que não tem a 100 para comer. Não tem, meu Deus, esse é arroz mais quebrado que o irmão Alex no final do mês, voltando de férias. Mas tem gente que não tem ele para comer. Tem gente que não tem um emprego que você anda reclamando. Tem gente que não tem ele. E a gente, e riqueza, na Bíblia, é contentamento se nós não estamos contentes com o que nós temos, irmão. É ganância, e ganância ela nunca é satisfeita. Porque você pode ganhar 1.000 hoje. Se Deus te der 10.000, você gasta 15 e acha que é pouco. Vai lá, Deus me dá. E Deus, bom, porque Deus é bom, não é? Senhor, me abençoa no trabalho, me dá um aumento. Deus vai lá e te faz patrão, te dá empresa. Você de 1.000 passa a ganhar 1 milhão. No outro mês você vai comprar a casa de 350 mil. Vai comprar um carro importado. Vai se encher de dívida e vai botar a culpa em Deus de novo. Mas Deus, tudo me ajudou. Seja contente com o que Deus te deu. Creia nas promessas do Senhor. Não volte para trás por causa de questões das nossas vidas. Não volte para trás por causa disso. Por causa de problema, porque fulano me disse isso, ciclano me disse aquilo, na minha família isso, na minha família aquilo, eu oro, não acontece. Não volte para trás, porque o céu é o teu lugar. Olha somente para a cruz de Cristo e você será totalmente satisfeito e feliz, e palmas ao Senhor Jesus Cristo.